Está escrito em Provérbios 22, versículo 3, o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Meu irmão, minha irmã, vivemos dias em que a pressa tomou o lugar da prudência. Corremos tanto que já não percebemos para onde estamos indo. A vida moderna, marcada por urgências, notificações e compromissos sem fim, nos empurra para um ritmo que o coração humano não foi criado para suportar. E no meio dessa correria, esquecemos um princípio antigo, simples, mas essencial: a sabedoria de desacelerar, de parar, para observar e escolher o caminho certo. Provérbios 22, 3 nos apresenta um contraste entre dois estilos de vida: o prudente e o inexperiente. O prudente é aquele que enxerga além do momento. O inexperiente é aquele que vive sem pensar nas consequências. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E se olharmos para a nossa geração, veremos o quanto temos caminhado apressadamente, muitas vezes cegos para os riscos espirituais, emocionais e relacionais que nos cercam. A correria diária se tornou um anestésico da alma. Trabalhamos, corremos, planejamos, respondemos, acumulamos tarefas e achamos isso normal. Chamamos isso de vida, mas na verdade vivemos distraídos, insensíveis ao que realmente importa. Somos uma geração que confunde movimento com propósito. A velocidade se tornou nossa medida de sucesso e a pausa um sinal de fraqueza. Contudo, Deus nos chama a resgatar o valor da prudência, a capacidade de discernir, de perceber o perigo antes que ele nos alcance. O prudente é aquele que olha com os olhos espirituais. Ele não se deixa enganar pela aparência das circunstâncias. Ele não decide no impulso, nem vive pelo que sente. Ele busca refúgio em Deus, antes que o caos o alcance. Essa prudência não é medo, mas sabedoria. É o reconhecimento de que há caminhos que parecem direitos aos olhos humanos, mas cujo final é destruição. É a consciência de que as decisões apressadas, as emoções não filtradas e os desejos desenfreados podem nos conduzir a quedas profundas. Em contrapartida, o inexperiente é aquele que caminha sem reflexão. Ele acredita que nada vai dar errado, que ele é forte o bastante, que pode lidar com tudo sozinho. Ele confia mais em seu próprio ritmo do que na direção de Deus. E é exatamente por isso que tantos estão exaustos, feridos, desanimados, porque escolheram seguir adiante sem buscar refúgio, sem discernimento, sem prudência. A prudência não se aprende nos livros, mas na presença de Deus. É no silêncio da oração que Ele abre nossos olhos para ver o que está adiante. É na comunhão com o Espírito Santo que entendemos quando avançar e quando esperar. É no descanso da alma que aprendemos a diferenciar o que é vontade própria e o que é direção divina. Quantas vezes nós corremos por caminhos que pareciam promissores, mas terminaram em frustração? Quantas vezes insistimos em relacionamentos, decisões, negócios ou escolhas que nos roubaram a paz? E tudo porque não paramos para perceber o perigo antes. Vivemos em um tempo em que as pessoas têm respostas rápidas, mas discernimento escasso. Sabem o que querem, mas não sabem o que precisam. Desejam o sucesso, mas esquecem da segurança. E o resultado é uma geração aflita, ferida, cheia de planos, mas vazia de propósito. Deus nos chama hoje a resgatar o olhar prudente, aquele que antes de agir consulta o Senhor,
aquele olhar que entende que prudência não é covardia, mas dependência. O prudente não foge do mundo, ele apenas escolhe os caminhos com sabedoria. Ele sabe que nem toda porta aberta é oportunidade divina e que nem toda demora é perda de tempo. Ele aprendeu que o tempo de Deus é o único ritmo que produz paz. A prudência nos protege da autossuficiência. Ela nos ensina que enxergar o perigo não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Quem busca refúgio no Senhor demonstra fé e não medo. Refúgio é o lugar onde a alma se abriga até que a tempestade passe. O prudente não se desespera, ele se esconde na presença de Deus. Ele não age na pressa, ele espera o conselho do Altíssimo. E quando o mundo o chama de lento, ele sabe que está sendo guiado pela eternidade, não pela urgência. O inexperiente, porém, vive de impulsos. Ele corre por todos os lados. Ele corre porque todos correm. Fala porque todos falam. Reage porque o mundo o provoca. Vive na superfície da vida, sem profundidade espiritual. E quando o cansaço chega, ele não entende onde errou. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ainda o convida a parar, a olhar, a recomeçar com sabedoria. Olha, Deus deseja que sejamos pessoas de visão espiritual, que não caminhemos como os inexperientes guiados pelas circunstâncias, mas como os prudentes que enxergam além do visível. A prudência é o olhar que discerne, é o ouvido que ouve a voz do Espírito em meio ao barulho do mundo, é o coração que confia, mesmo quando precisa esperar. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, que hoje o Senhor desperte em você uma nova sensibilidade espiritual, que sua pressa se transforme em prudência e sua ansiedade em descanso, que seus passos sejam guiados pela sabedoria do alto e não pela correria do mundo, que você tenha olhos para ver o perigo antes que ele se manifeste e fé para buscar refúgio antes que ele lhe alcance, porque no fim, a diferença entre a queda e o livramento está na visão, e a visão nasce da prudência, a sabedoria de parar, ouvir e confiar. Sabe por quê? Porque o prudente percebe o perigo e busca refúgio, enquanto o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.